Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, eu sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para refletir e pensar com vocês a respeito dos temas que interessaram os filósofos no decorrer da história. Isso mesmo, um dos temas que mais interessaram esses pensadores foi o tema do conhecimento, essa palavra tão importante para a nossa vida. Os filósofos sempre foram pessoas muito curiosas e interessadas em construir conhecimentos verdadeiros sobre o mundo, sobre a natureza, sobre as coisas, os seres e tudo aquilo que nos cerca, mas também a respeito de nós mesmos. E esses filósofos chegaram a uma conclusão de que existem duas maneiras de se construir conhecimentos. Uma é a observação e a outra é o pensamento. Quando nós conseguimos combinar essas duas formas de se obter conhecimentos e informações, então nós conseguimos construir um conhecimento que é chamado de filosofia. Isso mesmo. Os filósofos diziam o seguinte, que uma das primeiras características dos seres humanos, de todos nós, portanto, é a curiosidade que nós temos diante do mundo e das coisas que nos cercam. Nós observamos através dos nossos sentidos essas coisas, esses seres, e começamos a fazer uma série de questionamentos, de perguntas, para tentar entender o que eles são, como eles vivem, onde eles vivem, quais são as suas principais características e assim por diante. Nesse processo de observar e pensar, os filósofos vão conseguindo organizar esses pensamentos, essas informações e formular então aquilo que nós chamamos de conhecimento, tão importante para as nossas vidas. Os filósofos diziam o seguinte, como que começa todo esse processo, né? Por que os seres humanos são levados a questionar o mundo e buscar o conhecimento? Segundo eles, nós quando olhamos o mundo à nossa volta, nós ficamos admirados com as coisas que nós encontramos. Por exemplo, com as cores, com as formas, com os seres. Existem muitos seres diferentes, muitas plantas diferentes, e nós então entramos num processo que eles chamam de admiração. Nós ficamos admirados diante da beleza das coisas e começamos a nos perguntar o que elas são e como elas funcionam. E assim começa então a aventura do conhecimento. Um dos principais filósofos que pensava assim foi um filósofo que viveu muitos anos atrás, chamado Aristóteles. O Aristóteles se interessou por muitas coisas no decorrer da sua vida, mas principalmente sobre a natureza. Ele queria entender, por exemplo, quantas espécies de animais existem. Será que são muitas? Será que nós conhecemos todas elas? Pois é, o Aristóteles começou então a observar diversos animais lá na terra onde ele vivia, na Grécia, e começou a classificar essas informações, esses animais, e construiu então um conhecimento sobre o mundo natural. O Aristóteles se fazia muitos tipos de perguntas sobre esses animais, sobre esses seres e essas plantas. Por exemplo, o que eles são, como eles se alimentam, onde eles vivem, como funciona o mundo em que eles estão inseridos e assim por diante. E várias outras perguntas que o Aristóteles vai recolhendo e se fazendo cada vez que encontra um novo ser, uma nova planta ou um novo animal. Então, a observação e o pensamento são fundamentais para nós formularmos o conhecimento verdadeiro. Aí lembra que lá na página 5 você fez um QR Code, uma atividade onde você encontrava algumas das principais perguntas que o Aristóteles se fazia quando observava as coisas do mundo. E ele percebeu que existem no mundo coisas que são naturais e coisas que são artificiais. Por exemplo, as coisas naturais são aquelas que são feitas pela natureza sem a intervenção dos seres humanos. E as coisas artificiais são aquelas que são feitas pelos seres humanos ou pelas máquinas que foram criadas pelos seres humanos. Isso mesmo. O Aristóteles então começou a perceber que existem certas semelhanças e certas diferenças entre essas coisas e que nós precisamos saber para conseguir então formular o conhecimento verdadeiro. Além disso, uma das principais características do conhecimento para os filósofos é a nossa capacidade de perceber as semelhanças e as diferenças que existem entre as coisas. E isso é muito importante, porque é através disso que nós vamos construir aí, então, um conhecimento mais preciso sobre o mundo que nos cerca e fazer ciência sobre o mundo. Isso mesmo. Para o Aristóteles era, porém, muito importante que nós fizéssemos essas observações de forma muito cuidadosa, principalmente porque nem sempre é muito simples observar as semelhanças e as diferenças. Outras vezes,
também nós acabamos nos confundindo com coisas que são muito parecidas, mas que não são as mesmas coisas. Mas os nossos olhos acabam nos confundindo sobre o que elas são de fato. Alguns animais, por exemplo, eles são capazes de ficar tão parecido com o ambiente em que eles vivem que nós mal conseguimos perceber que eles estão ali. Essa capacidade é chamada de camuflagem. E por isso, então, a importância de observar com muito cuidado a tudo que está à nossa volta para conseguir diferenciar, né, aquilo que são os seres vivos, daquilo que não são, daquilo que são os seres, as coisas artificiais e assim por diante. Dessa maneira nós vamos conseguindo então formular o conhecimento verdadeiro e também nos proteger dos perigos que o mundo oferece. Por isso a importância de você observar com muito cuidado os seres e o ambiente onde nós estamos. Por exemplo, se você for fazer um passeio no parque ou se você estiver, né, em algum ambiente natural, é sempre muito importante tomar cuidado para que não encontre ali um animal disfarçado, camuflado no ambiente em que nós estamos. Além disso, o Aristóteles também se interessou em quais espécies existem nos seres humanos, na natureza, e se existem semelhanças entre elas. Lembra que você fez uma atividade que era para comparar diferentes tipos de animais e tentar identificar neles semelhanças e diferenças? Pois é, esse foi um exercício que o Aristóteles também se fez há muitos anos atrás. Lembra do QR Code que você leu lá na página 11 sobre o vídeo sobre camuflagem e um vídeo também sobre o camaleão, isso mesmo, um animal exótico, né, diferente, que é capaz de mudar de cor e se disfarçar no ambiente. Bom, os filósofos então estavam sempre, como eu disse, admirados com o mundo e se faziam muitas perguntas para tentar entender o que é esse mundo que nos cerca e quem somos nós dentro desse mundo que nós vivemos. Ok? É importante então sempre ter em mente que as diferenças e as semelhanças entre as coisas nos ajudam então a formar um conhecimento verdadeiro que nasce através da observação e do pensamento. Boa aula de filosofia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.